Sequenciando nossos estudos bíblicos, estamos agora na primeira epístola do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Estamos no capítulo 1, hoje nós vamos estudar do versículo 7 ao versículo 11, e o versículo 7 diz assim: pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousada asseverações. Os irmãos devem lembrar que na lição passada nós observamos então que esses mestres, esses falsos mestres, eles se ocupavam em fábulas, em genealogias, ou seja, eles eram pessoas que se ocupavam em questões sem fundamentos, essas genealogias infindáveis e fábulas, essas mitologias de origem. Eles queriam dar então explicações para todas as origens, significado, estudando todo o processo da epistêmica. E com isso eles estavam trazendo uma complicação para a igreja, porque, como Paulo mesmo disse, eles não estão pregando o evangelho. Logo então não estava edificando a igreja, eles estavam pregando, como diz o apóstolo, um outro evangelho. Como nós observamos, eles estavam incrementando, como por exemplo, os dogmas da lei, a guarda do sábado, a circuncisão, as alimentações dietéticas, as festas anuais. E com isso, ele dizia então para aqueles amados que isso trazia então a firmeza para a salvação quando se aglutinavam essas realidades. Então nós vimos também, na última lição, que hoje, na nossa época, também tem muitas coisas dentro do Evangelho que são colocadas para, de alguma maneira, isso te santificar. Então nós vimos aí um aglutinado de coisas e na verdade, não é o Evangelho. Paulo vai dizer que na hora em que nós atrelamos outras coisas, nós aglutinamos outras coisas na pregação do Evangelho ou como uma forma de ajuda para a santificação, Paulo vai dizer que isto é um outro Evangelho. Agora no versículo 7, Paulo diz, pretendendo passar por mestre da lei. Ou seja, esses homens, eles queriam ser tutores, eles queriam ser expositores da lei. Mas aí Paulo vai dizer, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Por que Paulo se refere dizendo, não compreendendo todavia nem o que dizem? Paulo aqui está fazendo uma associação com o que fala, com o que vive. Logo então, quando você prega uma coisa, quando você fala, quando você ensina algo e não vive, isso é um falso moralismo. Então Paulo vai dizer que eles não compreendem o que todavia estão ensinando. E continua dizendo também, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ou seja, eles pregavam com tanta veemência, eles manifestavam com tanta convicção a questão das fábulas e das genealogias, mas nem eles mesmos entendiam, nem eles mesmos viviam. E logo então isso é um outro evangelho. Logo então isto não edifica. Meus amados, a palavra de Deus diz que nós temos que observar qual é o Espírito que está falando. Quando nós estamos ouvindo uma pregação, nós temos que ter um entendimento, será que aquele pregador, ele não está simplesmente fazendo ali uma dissertação de conhecimento nomenclatório? Será que ele não está simplesmente querendo se mostrar um intelectual? Ou será que de repente ele está ali com o coração quebrantado, submisso à palavra de Deus, humilhado na presença de Deus, para que outras pessoas também sejam edificadas? Por isso que é importante, irmãos, nós averiguarmos, é importante nós pensarmos, é importante nós analisarmos quem está falando. Por isso que Paulo vai falar dos bereanos, que eles observavam quando Paulo estava pregando, para que pessoas não se passem por mestre. Quantas pessoas não se passam por mestres, simplesmente porque têm um conhecimento intelectual, têm resposta para todos? São peritos em filosofia e logo então parece que são mestres. Então Paulo diz, pretendendo passar por mestre, mas não compreendem o que eles estão dizendo. Agora quando chega no versículo 8, Paulo diz, sabemos. Essa expressão sabemos, Paulo está se referindo aqui ao jovem pastor Timóteo. Os irmãos sabem que Timóteo, ele é filho de uma judia. Eunice era uma judia, era uma mulher que conhecia a lei,
O pai também de Timóteo era um grego. Mas então Timóteo foi criado desde pequeno nas Escrituras, então Timóteo conhece a lei, por isso Paulo usa a partícula sabemos. Por outro lado também, Paulo conhecia a lei judaica, então eles sabem exatamente para que servia a lei. Então ele diz, sabemos porém que a lei é boa, veja a expressão, a lei é boa, ou seja, a lei tem sua importância, a lei mosaica, a lei do Velho Testamento tinha uma importância muito grande, que ela vinha indicar que o homem é pecador. A Bíblia diz que a lei servia de aio, ela mostrava o pecado do homem, mas ao mesmo tempo ela vai direcionar o homem para onde buscar a salvação. Então a lei tinha esse objetivo, a lei nunca foi para salvar o homem, logo então o homem nunca foi salvo pela lei. Vamos dar uma lida em Gálatas capítulo 3 e versículo 24 e 25. Veja o que diz. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permaneceis subordinado ao aio. Observe o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Nós sabemos que a lei é boa. A palavra boa, aqui da palavra katos, da palavra grega, é exatamente o segmento que a lei tem no mostrar o erro do homem, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir. Aio aqui é exatamente o segmento de levar essa pessoa a compreender a sua falha. Mas o texto continua dizendo para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, a lei servia para isto. A lei nunca foi para salvar, mas para direcionar o homem para Cristo, mostrar que o homem é pecador. Agora, o que acontecia? Esses homens que estavam aqui na igreja de Éfeso, trazendo uma complicação doutrinária, pregavam a lei como se fosse o mérito da salvação, como se fosse a razão da salvação. E Paulo diz para Timóteo, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utilizar de modo legítimo. Qual é o modo legítimo da lei para o Velho Testamento? Era mostrar que Cristo tira o pecado do mundo. Era ensinar os homens a como buscar o Senhor. Era mostrar que o homem é pecador, mas ao mesmo tempo mostrar que somente em Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que pode perdoar os nossos pecados. Então é sobre isso que Paulo diz que a lei é boa, quando compreendemos a forma legítima dela. Paulo conhecia e Timóteo também. Agora eles são filhos de Deus, são salvos em Cristo Jesus. E aí no versículo 9, olha o que diz o apóstolo Paulo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Ou seja, nós não precisamos guardar a lei, nós não precisamos guardar o sábado, nós não precisamos nos circuncidar, nós não precisamos guardar as alimentações dietéticas, nós não precisamos guardar as festas anuais, ou seja, nós não precisamos da lei, porque agora nós somos guardados em Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo, e Paulo usa a expressão justo. Veja aí então quando ele diz, tendo em vista que não se promulga lei para o justo. Esses homens que queriam passar-se por doutor da lei, por mestre da lei, eles estavam ensinando aquilo que não ia justificar os homens, que não ia salvar o homem. Por isso Paulo diz que eles não estão pregando o evangelho, mas um outro evangelho. Hoje, para mim e para você, que já fomos alcançados por Cristo Jesus, e até para aqueles que ainda não foram alcançados em Cristo Jesus, eles não precisam guardar a lei. Eles precisam se converter em Jesus Cristo, crer que o Senhor é o único Deus. O apóstolo Paulo continua dizendo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, marricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. O que é que Paulo diz aqui? Paulo está dizendo que a lei no Velho Testamento, ela orientava a conduzir essas pessoas.
pessoas que tinham esse tipo de coração, pessoas que tinham esse tipo de comportamento. A lei mostrava para essas pessoas que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos ler novamente aqui o tipo de coração, o tipo de pessoa que a lei conduzia para Cristo. Ainda lendo os versículos, o versículo 9. Tendo em vista que não só promulga a lei para quem é justo, mas para quem é transgressores, rebelde, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe à sã doutrina. Ou seja, lá no Velho Testamento era isso que acontecia. Quando essas pessoas tinham contato com a lei mosaica, elas entendiam que eram transgressores da lei, elas entendiam que eram pecadores, mas ao mesmo tempo esse sentimento, esse entendimento levava eles a compreender que somente em Jesus Cristo haveria de ser redimido dos seus pecados. Agora, Paulo está dizendo que esses homens que estão em Éfeso pregando esse tipo de pregações ou esse tipo de exposições, isso é inútil. Paulo vai dizer então que é frívolo, não há nenhuma edificação, não há nenhum recurso salutar, porque agora nós somos selados, redimidos em Cristo Jesus. E veja bem, Paulo está dizendo que essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, Cristo pode justificar. Querido, nós temos que ter muito cuidado. Quando uma igreja, quando um pastor, quando um movimento se atrela a muitas coisas filosóficas, a muitos segmentos de fábulas, a muitos segmentos que não é bíblico, porque isto constitui um outro evangelho. Para concluir, Paulo diz assim: segundo o evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado. O que Paulo está dizendo é que pessoas que são matricida, parricida, homicida, ou seja, pessoas que matam pai, pessoas que matam mãe, rebeldes, irreverentes, transgressores, essas pessoas, elas são algozes do evangelho, são inimigos da cruz de Cristo. Logo então, Paulo diz que ele foi chamado, veja o versículo 11, segundo o evangelho, a partícula grega kato, segundo o evangelho da glória de Deus. Por que o evangelho é a glória de Deus? Porque é o único que pode salvar, perdoar, arrolar o homem à membresia da igreja de Deus. E Paulo diz que ele foi chamado, do qual fui encarregado. Paulo é pregador, expositor desse evangelho. Meu querido, se você deseja viver uma vida com Cristo, se você busca ter os seus pecados perdoados, vá para a cruz de Cristo, vá para Jesus. Ele é o Senhor que pode perdoar os nossos pecados. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos ter cuidado com os falsos mestres, que passam-se por doutores da lei, querem ser vistos como doutores da lei, mas muitas vezes eles estão ocupando as suas vidas e ocupando a vida dos seus ouvintes com fábulas e genealogias que não trazem salvação. Então hoje nós aprendemos, através do estudo de hoje, que nós devemos ter cuidado com os falsos mestres. Como é que nós vamos conhecer que eles são falsos mestres? Porque eles pregam uma palavra que não vivem e eles pregam uma palavra que não é bíblica. Também aprendemos que a lei é boa. A lei é boa lá no Velho Testamento para indicar que o homem é pecador e que precisa de Jesus Cristo. E também aprendemos que o apóstolo Paulo, ele é o pregador do evangelho, ele foi encarregado por Jesus Cristo para pregar o evangelho da salvação. Que Deus te abençoe e que você, meu amado, que está ouvindo este estudo, possa lembrar disto. A salvação é somente em Cristo Jesus. Fique com Deus e até o próximo estudo.